Oi, gente. Graça e paz nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Sensíveis à Vontade de Deus, que diz assim: Senhor, buscamos compreender a Tua vontade para nossas vidas. Sei que nossos pensamentos são limitados, mas os teus caminhos são mais altos. Ensina-nos a confiar na tua direção e a esperar pacientemente pelo teu agir, sem nos precipitar nas nossas próprias escolhas. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração e mente, que possamos discernir entre os nossos desejos e a tua perfeita vontade. Livra-nos de decisões impulsivas e alinha nosso coração ao teu propósito, para que cada passo que dermos seja segundo o teu plano. Ajuda-nos a buscar a tua palavra com zelo e constância, pois sabemos que nela encontramos a verdade e o direcionamento que precisamos. Que tenhamos corações sensíveis à tua voz, reconhecendo que o Senhor fala conosco, seja através da tua palavra, da oração ou das circunstâncias ao nosso redor. Que sejamos rodeados de conselheiros sábios e tementes a ti. Que possamos aprender com aqueles que andam contigo e estarmos abertos à correção quando necessário. Que nunca confiemos apenas no nosso entendimento, mas sempre nos apoiemos na tua sabedoria, sabendo que o Senhor quis nossos passos. Deus, somos gratos porque sabemos que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não compreendemos. Nossa escolha é confiar em ti. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, sabendo que nos conduzirá ao melhor caminho. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos continuar nosso estudo que iniciamos ontem. Deixa eu botar aqui. O título do estudo, para quem não viu ainda, é Discernindo a Vontade de Deus. Esse estudo tem 3 tópicos. Ontem vimos sobre a busca. E hoje vamos ver sobre abertura para a direção. Começa com uma passagem que está em João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.
João 16, 13. O estudo diz: o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Para discernir a vontade de Deus, precisamos ser sensíveis à sua direção e permitir que Ele transforme nossa maneira de pensar. Muitas vezes, Deus fala por meio de um sentimento de paz ou inquietação. Quando estamos alinhados com Ele, sentimos paz nas decisões concretas. Nas decisões corretas. Desculpa, gente. Colossenses 3,15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Se uma escolha nos deixa angustiados ou inquietos, pode ser um sinal de que não é o melhor caminho. O Espírito Santo também nos ensina através de circunstâncias, abrindo e fechando portas, chamando nossa atenção para outro caminho e outras decisões, ou através de pessoas. Deus se revela de várias formas, conforme sua vontade. Precisamos confiar que Deus está no controle e que mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando para o nosso bem. Esse é o tópico do estudo de hoje. Amanhã vamos ver, se Deus permitir, vamos ver sobre conselhos sábios e frutos das decisões. Ok? Amanhã é o último tópico desse estudo. Ok, vamos para o nosso devocional aqui em Spurgeon. A mensagem está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos ver o que está escrito. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém. Vamos ver a mensagem que Spurgeon nos traz. O título do estudo, do devocional é Ele tem dito. Se pudermos apenas agarrar estas palavras pela fé, temos uma arma poderosa em nossas mãos. Que dúvida não será escravizada por essa espada de 2 gumes? Que medo não será ferido mortalmente diante desta flecha do arco da aliança de Deus? As angústias da vida e as dores da morte, as corrupções interiores e as armadilhas, as provações do alto e as tentações de baixo, tudo isso não parecem leves aflições, quando podemos nos esconder sob a fortaleza de Ele tem dito? Sim, seja por júbilo em nossa quietude ou por força em nossos conflitos. Ele tem dito. Deve ser nosso refúgio diário. E isto pode nos ensinar o extremo valor de buscar as Escrituras.
Talvez haja uma promessa na palavra que se encaixa exatamente em seu caso, mas você nem a conheça e, portanto, perde seu consolo. Você é como um prisioneiro numa masmorra e pode haver uma chave no molho que destrancaria a porta e o deixaria livre. Mas se não procurar por ela, poderá permanecer prisioneiro, embora a liberdade esteja tão perto de sua mão. Talvez haja um remédio potente na farmacopeia das Escrituras e você possa continuar doente, a não ser que examine e busque as Escrituras para descobrir o que ele tem dito. Você não deveria, além de ler a Bíblia, armazenar ricamente a sua memória com as promessas de Deus? Você pode relembrar as citações de grandes homens. Pode guardar os versos de poetas renomados. Não deveria, então, ser um profundo conhecedor das palavras de Deus, de modo a ser capaz de citá-las prontamente ao solucionar uma dificuldade ou demolir uma dúvida? Como ele tem dito, é a raiz de toda a sabedoria e a fonte de todo o conforto. Permita que isso habite ricamente em você, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você deverá crescer saudável, forte e feliz na vida divina. Amém. Vamos continuar nossa leitura agora, que hoje vamos iniciar um novo livro da Bíblia. E o livro é 1 Crônicas, que diz assim: os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirais. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi,
Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabiteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sebá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leade, Naftu, Patrus, Seslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almodá, Selefe, Azar-Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getu, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joquissã, Medã, Midian,
Isbaque e Sua. Joquissã foi pai de 2 filhos, Sebá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque foi filho de Abraão. Isaque foi filho de Abraão. Foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Édom. Os primeiros moradores de Édom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã. Manaate, Elbal, Ebal, Zefô e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esban, Itran e Querã. Ezer, que foi antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Jacã. Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, num tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samilá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred, e neta de Mesaabe. O povo de Édom estava dividido nas seguintes tribos: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizá, Magdiel e Irão. É isso, gente. Capítulo
capítulo 1 de 1 Crônicas. Que Deus os abençoe.